Fala galera do canal Falando de Futebol Rubro-Negro, beleza galera? Tudo bem com vocês? Hoje estou filmando aqui com o Matheus aqui no terraço aqui. Hoje a gente está na parte de cima aqui que fica a claridade, fica melhor. Dá pra gente bater um papo melhor. Beleza galera? Boa tarde, vamos que vamos. Vamos falar um pouquinho de Mengão, vamos falar do jogo de amanhã, vamos falar do jogo da Libertadores. Fala aí Matheus. Aí galera, beleza? Tranquilo aí com vocês, Matheus aí na área, tamo junto. Valeu. A gente está fazendo um barulho aqui que também tem tá fazendo um barulhinho aqui, mas eu acho que dá pra vocês ouvirem direitinho. Fala aí galera, então vamos lá, vamos bater um papo aqui, o que tá acontecendo com o Flamengo, né? Na hora que a gente mais precisa aí, o Cuejá tá largando a gente, abandonando o barco aí, e a gente já não tava com o Arão, né? Já não tinha o Arão, hoje a gente não tem também o Cuejá. Alguns dizem que ele tá com um problema particular, né? Outros dizem que não é nada disso, que ele não tá afim de jogar. Algum tempo eu venho aqui falando com vocês aqui, o Matheus é testemunha de que ele não está jogando com vontade, está vendo alguma coisa errada com o Cuejá. E eu já venho falando isso há algum tempo, né Matheus? Que o Cuejá não vem jogando com vontade, eu já vinha sentindo essa coisa já há muito tempo. E agora a gente veio, né, saber que o Cuejá não quer mais jogar no Flamengo e não vai jogar mais a partir de agora. Eu sinceramente fiquei muito assustado com isso, porque literalmente o Cuejá é um jogador que é do Flamengo até 2022, ele está forçando a saída dele, só que eu acho que faltou um pouquinho mais de jogo de cintura dessa diretoria do Flamengo, no caso, em resolver isso aí, porque é um jogo que nós precisamos muito do Cuejá quarta-feira. E para minha surpresa eu vim saber hoje que o Cuejá jogou sem vontade no jogo já daqui do Inter, ele já não queria jogar com o Inter. O Marcos Braz chamou o jogador, conversou com o jogador e fez com que o jogador jogasse contra o Inter, ele já não queria jogar contra o Inter, não era vontade do jogador jogar contra o Inter. E hoje eu vim saber que o Marcos Braz, no caso, basicamente se humilhou pedindo para o Cuejá jogar esse jogo contra o Inter aqui. Não sei se vocês lembram, eu tinha falado sobre isso, parecia que ele estava jogando sem vontade. 2 lances ele deu a bola no pé do jogador, no caso do Internacional, por muito pouco não saiu o gol. Então aí a gente vem, né, saber dessas histórias todinhas que está acontecendo nos bastidores e que ele já há muito tempo não está afim de jogar no Flamengo. Aí eu falo para vocês. Ele é muito burro, né? Ele poderia ser um pouco mais inteligente. O que ele faria? Se eu fosse no meu caso, o que eu faria? Faria igual o Trauco fez. O Trauco acabou a Copa América. O Trauco falou que não queria jogar pelo Flamengo mais. Queria que o Flamengo negociasse ele. No dia depois que ele, no caso, acabou a Copa América, ele se apresentou ao Flamengo. O que ele fez? Ficou caladinho na dele lá, fazendo a pré-temporada com o Flamengo. Quando o Flamengo precisou dele, ele foi lá e jogou. O que aconteceu com o Trauco? O Flamengo vendeu ele, que a vontade do jogador era não ficar mais no Flamengo. O Flamengo foi lá e vendeu o jogador saiu pela porta da frente, saiu bonito. Fez tudo como tinha que ter sido feito. E aí agora o Cuejá me faz uma dessa, um cara que né, literalmente um cara que a torcida ama, um cara que a torcida adora, a torcida idolatra esse cara. Esse cara deixa a gente na mão na hora que a gente mais precisa dele. Então e aí galera, fazer o quê? O que a gente faz? Aí agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos ter o que temos de melhor. Quem é o melhor? Hoje nós não temos um jogador que possa jogar na posição que o Cuejá joga e o Arão joga. A gente vai ter que recuar o Gerson e vai ter que aprontar o Pires da Mota para ir, porque não tem outro jogador melhor. Não vai botar o garoto lá, o Moura, né? O Hugo Moura, porque ele é um garoto ainda, né, da base e não tem estrutura para aguentar um jogo, no caso desse aí. Né, que é um jogo de guerra, um jogo de muita força, um jogo de inteligência e um jogo que não pode errar, não pode haver erro. E aí a gente vai quebrado para esse jogo lá contra o Inter. O Inter, sabendo disso, o que eles vão fazer? Eles vão literalmente jogar na nossa deficiência, que é em cima do Pires da Mota, que é um cara pilhado, é um cara que tem que fazer muita cabeça dele para que ele não faça besteira, um cara que tem que entrar em forma, um cara que tem que entrar no jogo, um cara que tem que saber jogar esse jogo. Vai ser muito difícil para o Pires da Mota, no caso, entrar em harmonia num jogo desse, um jogo de fogo. É um jogo também, isso eu falo para vocês, se ele conseguisse sair bem, ele com certeza vira titular do Flamengo absoluto, é o que ele está esperando há tantos anos, ele está esperando há tanto tempo. Então eu acho que a grande chance do Pires da Mota é mostrar que ele veio para o Flamengo e que ele é bom jogador e que ele tem condições de jogar nesse time. Não vai ser fácil, não é um jogo fácil. Se vocês me perguntar que eu fiquei desanimado, eu estou um pouco desanimado sim, porque perder 2 jogadores principais do nosso pilar, a nossa estrutura, a nossa base, que era o Cuejá e o Arão. O Arão foi, né, tomou o 3º cartão amarelo de bobeira. E aí a gente vai ficar sem os nossos 2 pilares, a gente vai ficar sem as nossas 2 estruturas ali que cobrem todos esses jogadores. Com o Gerson eu sou super tranquilo porque é um cara polivalente, mas é um cara que não joga nessa posição já há um bom tempo.
É um cara que vem jogando mais de atacante do que defensor. Ele vai ter que se readaptar basicamente em 3 ou 4 dias. Não é fácil, não vai ser um jogo fácil. Tá meio complicado, vou ser sincero para vocês. Se o Flamengo ganhar, no caso do Inter lá, vai ser uma grata surpresa. Espero que o Flamengo ganhe, o Flamengo tem time para isso. Só que eu estou muito preocupado com a retaguarda do Flamengo, porque o Flamengo não tem cobertura hoje com esses 2 jogadores que saem. Aí se você me perguntar, pô cara, o cara cuspiu no prato que comeu, pô cara, eu vou falar para vocês, eu acho que sim, porque ele poderia ter resolvido isso de um outro jeito. Depois, olha só, eu vou fazer esse jogo contra o Inter, eu vou dar a minha vida nesse jogo contra o Inter e depois vocês me vendem. Eu tenho certeza que os caras não iam negar isso aí. Tenho certeza que os caras não iam negar isso aí, os caras iam deixar ele embora. Agora ele me faz uma dessa. Eu acredito que é um cara que nunca mais vai jogar no Flamengo. Se ele estava querendo ser vendido, não vai ser mais. Agora, se eu fosse a diretoria do Flamengo, eu faria diferente. Eu venderia o jogador, tá? E deixaria ele embora, porque são 8 milhões e meio de euros que o Al Hilal quer pagar por ele. Leva esse cara agora, porque ele vai ficar muito mal visto com ele já, e daqui a pouco clube nenhum vai querer e o Flamengo vai levar prejuízo com isso. Então, galera, eu vim aqui só trocar essa ideia rapidinho com vocês. Não achei legal a atitude do jogador, ele poderia ter feito diferente, ele está insatisfeito, todo mundo sabe que ele está insatisfeito. Mas fazer isso na véspera de um jogo mais importante do ano pra gente, não foi legal o que ele fez. Sinceramente, eu acho que ele traiu a quem deu a mão a ele na hora que ele mais precisava, né? E aí eu vou pedir ao Matheus aqui, perguntar ao Matheus o que o Matheus acha disso, o que aconteceu com o jogador, o que aconteceu na visão dele com o Cuejá para que ele chegasse a tomar uma decisão dessa. O que você acha, Matheus, que aconteceu com o jogador? O que você vê nesse resumo todo que aconteceu com o Cuejá? Qual é, no caso, a sua opinião no caso do Cuejá? Eu vejo uma parte de erro do Flamengo, tá? Não vou falar mais do que do Flamengo do que do Cuejá e tal. Acho que o erro do Cuejá foi ter falado que não ia jogar mais isso e aquilo. Como o meu pai até falou, pessoal, o exemplo do Pires, do tal, que ele ficou calado na dele, não falou nada, e depois foi lá se reapresentar ao Flamengo depois da seleção, né, peruana, e voltou. E o Cuejá, eu acho que ele tem um erro aí, pessoal, que foi, né, não ter jogado no time que ele falou que sempre queria jogar até o fim da carreira dele, um contrato vitalício no caso assinar com o Flamengo. E aí eu acho que o erro dele foi maior, porque o jogador ele não tem que decidir, quem tem que decidir é o clube, porque ele que pertence a esse clube, e o clube é maior do que qualquer jogador, na minha opinião. Falou bonito, mano. Falou bonito. Parabéns, falou muito bem. Falou muito bem mesmo, mandou muito bem. E aí, galera, o que eu falo pra vocês é o seguinte, o Cuejá tá muito mal orientado pelo empresário dele. Pra mim, o que acabou com o Cuejá foi esse empresário dele. Por quê? O contrato com ele, termina do empresário dele, com ele termina agora em setembro. Então esse cara está fazendo de tudo para vender o Cuejá. Ele quer se livrar do Cuejá para ele ganhar um dinheirinho para ele. E a grande chance dele ganhar esse dinheiro é agora. Então esse empresário orientou muito mal o Cuejá. Então eu acredito o seguinte, o Flamengo vai botar o Cuejá na geladeira, o Cuejá vai ficar um tempo sem jogar, e aí o Flamengo depois vai ver o que vai fazer com ele. Só que o Flamengo fazendo isso, o Flamengo vai estar perdendo dinheiro, porque se tem 8 milhões e meio de euros para o Cuejá, agora vende logo, porque eu acho que não vai aparecer mais do que isso não. O Cuejá é um jogador comum. O Cuejá não é um jogador goleador, o Cuejá não é um jogador, no caso, que faça diferença. A única coisa que o Cuejá sabe fazer muito bem é marcar. E roubar a bola. Ele é um grande ladrão de bola. E o jogador como o Cuejá hoje, temos aí de sobra um monte de jogadores como o Cuejá. Então, cara, eu acho que ele está assinando um atestado dele de óbito, basicamente. Basicamente, ele morreu pro futebol. Então eu acredito que hoje, né, literalmente, ele deu uma vacilada muito grande. Eu acho que ele não deveria ter feito isso com o Flamengo agora. Se ele está puto com o Flamengo, se ele está chateado com o Flamengo, eu vou jogar, eu vou seguir o meu contrato e vou até o final, porque eu sou pago e muito bem pago, diga-se de passagem, para isso. E o salário dele está em dia. Ele não pode cobrar nada no Flamengo na justiça porque o salário dele está em dia. Então ele é funcionário do Flamengo. Ele não pode fazer isso. O Flamengo tinha tudo para dar uma justa causa nele. Por ele não querer cumprir a função dele. Porque o funcionário, quando está trabalhando numa empresa, ele tem que cumprir a função dele. Se ele está faltando, ele não tem justificativa para faltar, ele tem que ser mandado embora. A justa causa só é dada depois de 30 dias de falta ininterrupta. Desde que o cara, no caso, falte, não vai nem um dia trabalhar. O cara pode faltar 28 um dia trabalhar. Ele não pode ser mandado embora, mas se ele ficar 30 dias sem trabalhar, ele pode levar uma justa causa. E não é o caso do Cuejá, mas eu acho que o Flamengo, no caso, também tem uma parcela muito grande de culpa nisso, de não ter resolvido isso antes, ter deixado o Cuejá do jeito que deixou, largou o cara de mão,
E hoje o Flamengo também está sofrendo essas consequências aí, por erro também dessa diretoria do Flamengo. O Cuejá é culpado? É culpado. O Cuejá é um cara que não deve mais jogar no Flamengo? Não deve mais vestir a camisa do Flamengo. Agora que a diretoria do Flamengo também tem uma parcela de culpa nisso, a diretoria do Flamengo também tem uma parcela de culpa muito grande nisso. Tá, galera? Então, o que eu falo para vocês aqui é frustração, que eu digo para vocês que eu estou frustrado, estou decepcionado demais com o Cuejá, que era um cara que eu defendia muito aqui, eu batia muita gente aqui por causa dele. E literalmente hoje ele nos abandona na hora que nós mais precisamos dele. Vamos esperar para ver o que vai ser feito disso aí. Vamos esperar para ver o que a diretoria do Flamengo vai fazer. Eu sinceramente acho que a diretoria não pode botar um cara para jogar, o cara não querendo, não forçar uma barra, porque ele pode ficar pior do que já está. Então eu acho que a partir de agora ele não joga mais no Flamengo mesmo. E que a diretoria seja sábia e saiba digerir isso da melhor forma possível. E que se aparecer um clube, como apareceu o Al Hilal, e venda o Cuejá, deixa ele embora seguir a vida dele, deixa ele seguir a carreira dele, e que ele seja feliz na onde ele queira e que o Flamengo seja feliz. Porque o Flamengo e a torcida é acima de tudo e de todos. Nenhum jogador vai manchar a história que o Flamengo fez tão bonita ao longo desse tempo todo. Tá bom, galera? Então eu vim aqui só para falar com vocês sobre isso. Com a palavra o Matheus pode falar o que você quiser, Matheus. Foi uma decisão do Cuejá, eu perguntei até para uma pessoa ligada ao Flamengo, né, pessoal, isso mesmo. Aí a pessoa me disse que foi decisão dele de não querer viajar, de não querer mais jogar no Flamengo, que ele não estava jogando com vontade. E era uma coisa dele, pessoal, entendeu? Coisa pessoal que dizem que aconteceu aí dentro lá da família dele e tudo mais aí, que estão dizendo que aconteceu algo que ele não gostou e botou isso pro Flamengo e tudo mais, por isso que não quis mais jogar no Flamengo. E deixa eu te perguntar, quem você contrataria para o lugar do Cuejá ou permaneceria ali com o Gerson recuando ele e botaria um jogador mais à frente para ajudar o Arrascaeta? Boa pergunta que você me fez, boa pergunta, excelente pergunta. Eu contrataria o Léo Senna. Eu iria atrás de 3 jogadores. Hoje no futebol brasileiro nós temos esses 3 jogadores. Apenas que se contratar esses jogadores eles não vão poder jogar no Campeonato Brasileiro e basicamente a Libertadores, né, se o Flamengo passar, eles poderiam jogar semifinal. Só ano que vem, né, a inscrição. Só ano que vem. Eu contrataria o Patrick, eu iria atrás do jogador do Corinthians, Gabriel, que é muito bom tá jogador. Jogando muito polivalente. O Flamengo quer ele, né? Não adianta o Flamengo buscar jogador lá fora, porque teve tempo para fazer isso e não fez. Sabia do problema do Cuejá, não resolveu. A diretoria do Flamengo é muito culpada disso também. O Léo Senna é um bom jogador, a gente poderia colocar o Léo Senna. Patrick. Infelizmente o Flamengo emprestou os jogadores que hoje poderiam estar ajudando. O Ronaldo hoje matou a pau, jogou demais. Não pensou. No caso contra o Atlético Mineiro, você viu, né? Nós vimos o jogo, o Ronaldo matou a pau. O Ronaldo hoje seria esse jogador para substituir. É um cara tarimbado, é um cara que já tem uma certa experiência. E o outro jogador para mim seria o Elias, cara. Que mudava, o Elias está velho, o Elias tem uma experiência muito grande, inclusive de Libertadores, está no Atlético Mineiro e não está insatisfeito no Atlético Mineiro. Esse jogador poderia muito ajudar a gente. Então seriam esses 3 jogadores aí, o Gabriel, o Léo Senna e o Elias seriam esses 3 jogadores que eu poderia contratar, além do Gregory também, que é um baita jogador, um baita de um ladrão de bola, que eu só vim descobrir isso há pouco tempo com você, falando sobre esse cara que eu não tinha visto ele jogar, esse Gregory do Bahia, que é outro muito bom jogador. Esses jogadores o Flamengo poderia mirar, o Flamengo já deveria ter resolvido isso. O Flamengo sabia que o Cuejá a qualquer momento ia dar problema, porque ele já vem dando um tempão. E o Flamengo mais uma vez marcou toca. E o Flamengo está com menos 2 jogadores, que é o Cuejá e um centroavante, que o Flamengo teve os centroavantes nas mãos e não soube usar. O Henrique Dourado, que estava aqui, a gente simplesmente não soube usar. E foi lá pro Palmeiras. Ele com certeza poderia numa hora dessa ajudar muita gente. Entendeu? Então incompetente essa diretoria do Flamengo também. Não vem aqui querer botar a culpa só nos outros, no Cuejá, que não é também. É deles também. Essa diretoria do Flamengo também é omissa. Também tem sua parcela de culpa nisso aí. Poderia ter resolvido isso antes. Foi lá para a Europa, por que não contratou um jogador na Europa? Tem um monte de jogadores lá que estão sem contrato. Nenhum desses jogadores serve para o Flamengo? Ficou na merda lá atrás do Thiago Maia. Emprestou Emprestou os dois jogadores que tinham cabeça de área, que são prata da casa, que estavam jogando muito bem. Né? Que é o Lucas, no caso o Jean Lucas e o Ronaldo. Emprestou os 2 jogadores. O Jean Lucas já foi embora, o Ronaldo está no Bahia aí, jogando no Bahia. Um futebol de primeira qualidade hoje, o cara apresentou hoje. O Flamengo empresta um jogador ao Bahia. Ou seja, e precisando de jogador de cabeça de área. Sabia que tinha que contratar o jogador nessa posição, por que não fez isso antes? Agora em cima da hora vai correr atrás dos caras? Agora já era, amigo. Então vocês, diretoria do Flamengo, também são muito culpados disso que está acontecendo. Vocês também foram omissos nisso que está acontecendo com o nosso time. E rapaziada, tem 6 nomes que vocês podem escolher aí, deixa aí a opinião de vocês também. Tem o Léo Senna do Goiás, tem o Donato do Inter, tem o Patrick do Inter, tem o do Gregory do Bahia e tem o Gabriel também do
Corinthians, né? Que o Flamengo tá atrás dele. Mas o Bruno Henrique do Palmeiras, que o Palmeiras falou que não negocia nada com o Flamengo, mas se tentar lá, né, pessoal? Tem vários jogadores bons aí, cara, que a gente poderia contratar aí. Se você for no futebol aí de segunda divisão da Série B, tem inúmeros bons jogadores, mas o Flamengo só quer agora jogador de futebol europeu. Não sei que coisa é essa que o Flamengo virou agora, só quer jogador de futebol europeu, cara. Eu não sei o que é isso. Não dá pra entender essa diretoria do Flamengo também. Entendeu? É muito fácil pegar e jogar só a culpa no Cuejá. Essa diretoria do Flamengo também tem muita culpa nisso. Tem muita culpa, que sabia que o cara não estava a fim de jogar já há um bom tempo. O senhor mesmo, seu Marcos Braz, que, né, que tem gelo no sangue, que todo mundo fica com essa babaquice de gelo no sangue, desculpa a expressão, galera, mas quando tem que falar eu falo mesmo, fica com essa babaquice que tem gelo no sangue. Por que você não utilizou o gelo no sangue para contratar um cabeça de área, desde que você sabia que esse jogo, no caso contra o Inter aqui, o Cuejá não queria jogar e você fez com que ele jogasse? O porquê que você já não viu isso? O porquê que você não tinha previsto isso? Por que não contratou um outro jogador para hoje a gente não estar passando sufoco? Por que você não fez? Eu quero saber o porquê que o Marcos Braz, que tem gelo no sangue, não fez isso. Né? É uma pergunta que eu gostaria de ter resposta nessa pergunta aí, tá? Foi mais um vídeo aí no canal. Um abraço. Espero que amanhã seja um bom jogo e rumo à semifinal da Libertadores da América. Um abraço. Fui.